Luciano, boa tarde. Essa CPI tem por finalidade apurar possíveis irregularidades na administração do Parque das Águas de Cambuquira. O senhor prestará esse depoimento na condição de testemunho. O senhor se compromete a falar a verdade? Sobre os fatos que tem conhecimento, sob pena de ser processado por falso testemunho, condenado e preso, conforme o capítulo do artigo penal. Por falso testemunho, condenado e preso, conforme o capítulo do artigo 342 do Código Penal, Decreto de Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Boa tarde, Luciano. Obrigado aí pela presença. Desculpa pelo atraso de iniciarmos, mas tivemos mais dois depoimentos hoje, por isso que demorou um pouquinho. Bem, como o presidente falou, né, o senhor foi convidado aqui para essa CPI hoje como testemunha, então o senhor não é investigado, né, não tem nada que ligue o senhor a irregularidade nenhuma, né, quero frisar isso. Mas o objetivo que a gente, né, fez, a gente está convocando gestores, né, todos aí, desde o atual até os 10 anos. E aí, como o senhor foi gestor do parque, né, nós gostaríamos de fazer algumas perguntas em relação à condução do parque. Tá? Primeiro ponto, se o senhor quiser iniciar fazendo um resumo para o senhor, para a gente, os anos que o senhor foi gestor, o tempo que o senhor atuou, quais foram as benfeitorias, as melhorias que o senhor fez no parque, fique à vontade. Eu mesmo assim não fiz nada, né? Eu consegui, vamos dizer assim, acompanhar e ajudar a desenvolver o que a prefeitura fazia, né? Quem conseguia tudo era a prefeitura, né? Então o que acontece? Na nossa época eu lembro que foi realizada a reforma do balneário, então quando eu entrei já estava pronto, terminada. A reforma das portarias, das fontes, do hidráulico. O casarão, se eu não me engano, ficou quase que pronto. E colocamos os pedalinhos do lado de novo, não sei se ainda existe, entendeu? E fora o de sempre, né? Que era uma intenção em parte elétrica, entupimento de fonte, tentamos resolver o problema das fontes, a pandemia não conseguiu, entendeu? Na época, deu início, né? Não sei se depois continuou. E mais manter, conseguimos, reformamos as lojinhas, o pavilhão de lojinhas, foi um convênio da nossa época também, entendeu? Que iniciou. E depois conseguimos abrir a estação, na época eu acho, a abertura da lanchonete lá embaixo, fazia mais de 20 anos estava desativada também, voltou a funcionar. Eu acho que no geral, eu acho que foi positivo. Vamos iniciar suas perguntas. Ô Luciano, foi feita alguma transição sua para a Leila quando o governo foi o novo governo? Foi feita alguma. Você passou alguma coisa para a Leila? Não, assim, em que sentido você fala? Assim, o que você estava entregando para a Leila, a forma que você estava entregando o parque para a Leila. Algum relatório? Não, nada, não foi não. Nada então? Não, documento não. Sim. Pode iniciar. O senhor, durante o período que o senhor foi gerente, o senhor encontrou alguma dificuldade para realizar o seu trabalho? Dizer que é fácil não é, eu tenho que lidar com o público, né? O maior problema que a gente tinha era com fila de água. Você entendeu? O pessoal queria pegar água de graça, você entendeu? O pessoal que vinha para pagar e reclamava, apesar que era uma bicharia, mas era um dinheirinho que entrava no parque, entendeu? Então dava esse tipo de tumulto, sim. Era funcionário público, sempre quando eu entrei lá todo mundo pegava água de graça. O pessoal da cidade não, mas era de dia mesmo, barracão, lá era liberado assim. Mas essa era a maior dificuldade. E às vezes, no comecinho, às vezes faltava um materialzinho de limpeza, às vezes faltava funcionário, entendeu? Principalmente vigia à noite, faltava, mas isso foi coisa assim, 6, 7 meses depois, graças a Deus, foi adequado.
senhor já falou das obras que foram feitas em sua gestão. O senhor sentiu algum empecilho ou alguma dificuldade por conta do executivo na realização do seu trabalho ou o executivo dava o apoio que era necessário? Olha, sinceramente, a gente não costumava fazer nada assim sem ordem do prefeito, entendeu? Tinha nível aval, mas estrutural, resumindo, eu não pensava em trocar um banco sem trocar uma ideia com o executivo antes. Trocar um banco de lugar se fosse o caso, você entendeu? Tinha livre-arbítrio para isso, entendeu? Se quiser, mas eu não era do meu feitio, não fazia. Certo. Em relação ao balneário, né, no período que o senhor foi gerente, ele ainda funcionava, ele estava entregue numa empresa que tinha concessão, né, para fazer essa gestão. Como é que funcionava a fiscalização do balneário? O balneário? Isso. O balneário era o seguinte, quem frequentava o balneário não pagava portaria. Entendeu? Não pagava portaria. Tipo assim, se você chegasse lá, eu vou usar o serviço balneário, você não pagava nada de portaria. Você usava, entendeu? O Gustavo prestava, aí fazia o serviço na portaria, entendeu? E eles anotavam tudo que era feito lá. Você quer saber em relação a aluguel, esse tipo de coisa? A estrutura em relação... Não, a estrutura foi entregue para eles pronto, entendeu? E eles se comprometeram a cuidar daqui, entendeu? Firmaram na época um contrato eles ganharam a licitação, firmaram um contrato com a prefeitura, para o setor de ponto de estação, entendeu? E até o dia que eu estava lá presente, eles mantinham rigorosamente em dia. E, entendeu? Na opinião do senhor, o balneário, a estrutura e o pagamento. Na opinião do senhor, o balneário funcionando era um atrativo para outros turistas irem para o parque? Fundamental. Sabe, porque o balneário tem gente da região inteira e de longe. Tinha muita gente vindo de Alfenas, Paraguaçu. Se eu não me engano, tinha cliente até de São Paulo. Se eu não me engano, o Leonardo, ele é o filho do Pinguim, já atendia muita gente de longe durante quarta-feira, domingo. Entendeu? Domingo eu não via, porque domingo eu não estava presente lá, assim, entendeu? Mas durante a semana, à noite, o pessoal usava sauna, entendeu? Tinha assim, sinceramente, o senhor citou na questão da obra do casarão, né, que até depois ele vai pegar fogo na gestão seguinte, né, do senhor. E aí, tem alguns questionamentos em relação à obra como um todo, né, a fiscalização da execução da obra. Quem realizava na época que o senhor era gerente? o engenheiro da prefeitura e a própria Caixa, né? Ela só liberava o dinheiro através, ela ia liberando o convênio através da obra ia sendo feita, né? Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Eu não cuidava muito bem dessa parte, porque às vezes dava um trabalhinho, sumia todo mundo, eu ia ser pressionado, entendeu? Aí o que acontece? A Caixa que demorava a mandar o fiscal vir, entendeu? Para fiscalizar, para liberar mais parte do convênio. Eu, se não me engano, acho que é isso mesmo. O casarão é fiscalizado aqui da prefeitura e o pessoal da Caixa. O convênio era firmado através da Caixa. Luciano, sobre o casarão, quando a gente assumiu o mandato em 2017, foi ter um evento no casarão e até foi citado antes aqui que o casarão não tinha água no casarão. Você sabe me dizer por que não tinha água no casarão? Sendo que a obra é nova? Então, na verdade, eu não lembro se não tinha água, porque eu acho que nós fizemos um evento lá também. Eu lembro bem, nós o pessoal usando banheiro, se não me engano. Não tenho bem certeza, tá? Porque faz 11 anos isso. Sim, dia 2014. 7 anos, né? Mas eu acredito que devia estar faltando água na cozinha, talvez.
entendeu? Não lembro lá, são 3 ou 4 banheiros, não lembro também. Ou em algum banheiro, você entendeu? Mas chegou até água, senão a obra não seria construída, né? A água tava lá. Nós fizemos uma visita, nós, CPI, junto com alguns representantes executivos, lá no Parque Olho, foi há 2 semanas atrás, né, que a gente fez uma visita. No parque existe na obra do casarão alguns pontos que existia tomada, mas não existia fiação. Nós constamos, né, Welber? Na nossa visita, a gente constou lá que não existe fiação no casarão. Tem a tomada, não tem fiação. É só a parede. Certo. Entendeu? Você sabe me informar o que aconteceu? Não. Então, mas na época, se vocês fizeram o evento, vocês devem ter usado. Deve, porque se eu não me engano, eu lembro usando reto, vai ter um reto projetor lá. Então, Entendeu? e essa situação, até chamamos a atenção nossa muito lá dessa vez, porque se tem os buracos, não tem fiação. Não foi passado fiação. Certo. Faltou a parte elétrica, no caso. Então, parte elétrica. Por exemplo, banheiro. Tem um banheiro lá que tinha pia, mas não tinha o cano. Certo. Entendeu? E a parede feita novinha. Aham. Revestido e pintado novinho. Pastilha, se passava não caía. Né? A gente fez em 2017, até a gente ia... Você tem algum conhecimento a respeito do material que foi usado na obra do casarão? Não, porque não era minha parte, né, Felipe? Eu tô falando, quem fiscalizava e aprovava para ser liberado o dinheiro era o fiscal da Caixa, né? O dinheiro da Caixa. Entendeu? Agora, alguma coisa que ficou faltando, que eu não me lembro se ficou faltando, mas a administração que entrou era para terminar, né? Dar continuidade nele pro resto da obra. Então, Entendeu? não, sim, com certeza. Você teve assim, se a obra foi concluída 100% ou não foi entregue 100% para a administração, para a próxima administração depois do seu... Então, no casarão eu não posso te garantir. Eu acredito que sim. Isso foi concluída, né? Você entendeu? Eu acredito que sim, porque nós, apesar que nós fizemos um evento, o pessoal tinha ganhado a licitação que o pessoal da Abra, Abratec, Essa mesmo. na Abratec, eles iam assumir o casarão, iam assumir a marca, entendeu? E o que acontece? Não sei porquê, depois que acabou a administração do ex-prefeito. Então a obra foi concluída assim. Foi passar para. Não. Inclusive tinha material dessa, a Lina citou, material dessa empresa dentro do casarão. Então não foi concluído. Não, foi concluído. Mas material como? Dessa empresa que ali assumiu o casarão. A Abratec, entendi. Entendeu? Porque aí quando ela foi pós-lampião de Natal, os enfeites, ela encostou o material da empresa para poder colocar os enfeites de Natal. Então a obra foi concluída. Mas tranquilo, isso é tranquilo. Entendeu? Eu gostaria de perguntar para o senhor em relação à portaria do parque. Na sua época, como é que funcionava a arrecadação da portaria? Vou falar em como que era Pagamentos, como é que era Era o cobrado? seguinte, você cobrava meia portaria de idoso e estudante. Visita. Água era 25 centavos. O dinheiro era arrecadado, juntado, pelas meninas que ficavam na portaria, entendeu? À tarde elas me prestavam um relatório. Às vezes elas me passavam dinheiro, muitas das vezes ficavam com elas, ficava um dinheiro multiplicado, que no outro dia precisava fazer troco. Então tinha aquela correria de ficar trocando dinheiro, correndo atrás de dinheiro trocado. Esse dinheiro era juntado e depositado na fazenda, todo mês. Uma vez por mês. Isso. Às vezes 15 em 15 dias, às vezes de 10 em 10 dias, você entendeu? Posso falar alguma? Vai. Só para recapitular essa parte aí, cobrava-se meia entrada para idosos Estudante. e estudantes, e o dinheiro era repassado. O dinheiro era, vamos dizer assim, juntado, entregue a mim, que fazia, que tirava, recolhia uma guia na fazenda, né? E da fazenda, e com essa guia eu depositava na caixa. O dinheiro era repassado pelo deponente por meio de uma guia. Isso. E era recolhido para a prefeitura. É praticamente um depósito, vamos dizer assim. O dinheiro era repassado pelo doente por meio de uma guia uma vez por mês.
Isso. Não, dia era todo dia, né? Juntava, diariamente? É, o dia juntava todo dia. Mas era depositado uma vez por mês. Uma vez por mês, às vezes tinha mês, depositava de 15 dias. Muitas das vezes dependia do aperto da prefeitura, vamos dizer assim. Tem algum dinheiro? A gente faz depósito pra gente, a gente faz o depósito, entendeu? Geralmente, uma vez por mês. Existe alguma pessoa hoje da sua gestão no parque, trabalhando no parque, na portaria? Camila tá lá. A Vanessa. Camila e a Vanessa? A Camila acho que não tá lá mais não. A Vanessa tá. A Vanessa. Isso. Vanessa Ribeiro, isso mesmo. E a Vanessa que ficava com essa parte para te ajudar no pagamento, fazia essas Então, relatórios. eram todas, né? Cada dia era uma, entendeu? A Michelle ficava. A Michelle tá lá ainda? Tá. Michelle Então, a ficava. Vanessa e Michele. Vanessa, Michelle, a Camila ficou muito. Cris Lane, que eu não sei se dá trabalho feito. Não. Vanessa, Michelle, Cris Lane, deixa eu ver se eu lembro mais alguém. Às vezes, quando precisava, ficava o Zé Roberto, ficava na portaria, que os meninos almoçavam. Entendeu? Você lembra algum valor Valor. mensal que você conseguia arrecadar na época? Ah, coisa, não era muito pouquinho, não. 6 mil, 7 mil, meio de calor. É tipo assim, ó, no verãozão. Auxiliava, né? É, época de fria lá de trás. Entendeu? Pra gente dar 3. Mas eu acho que nunca dava menos que 3, 4 mil, não. Entendeu? Mesmo com todo mundo pegando água de graça, cobrando a metade, porque a maioria que eu parque era 12 estudantes. Você entendeu? Então, daí eu consegui juntar um dinheirinho sim. Só época você tinha carteirinha, você? Não, Tinha esse negócio de carteirinha? não, nem cogitando nisso. Posso? Carteirinha para entrada, né? Não assisti. Tá. Carteirinha para entrar ou para pegar água? Pra pegar água. Para pegar água. Olha, só para me concluir. O Luciano, ele mencionou aqui que as pessoas que iam fazer o balneário não pagavam a entrada no Parque das Águas. Olha o controle que tinha. A balneário. Você quer dizer da portaria? É. Não, Mas eu chego lá, Ô, ou eu vou Luciano, no balneário. eu vou no balneário. Qual é o controle? você não ia fazer. Você simplesmente entrava como o pessoal entrava para pegar água de graça. Aí se eu quisesse entrar, ficar passeando no parque, eu podia. Sinceramente, sim. Não, mas sinceramente. Você está perguntando, eu estou te respondendo. Não, claro. Mostra pra mim, meu pai. Vou ter assim, naquela parte, que quem frequentava o balneário não pagava entrada, desde que declarasse, Na portaria. que o declarasse na portaria. E a portaria sem controle, Fábio. Na portaria. Espera só um pouquinho, que eu estou tentando lembrar aqui. Eu estou falando de você que eu não lembro se me dava um papelzinho para quem ir na portaria também, entendeu? Sinceramente, eu não lembro, mas eu tenho quase certeza que não tinha controle, tá? Mas, se quiser perguntar para alguma delas, se for o caso, de repente eu estou falando besteira, tá? Certo. Eu queria perguntar para o senhor em relação aos valores ainda que eram arrecadados na portaria do parque. Entre uma transferência e outra para a conta da prefeitura, esse valor ficava onde, esse dinheiro? Quando eles me entregavam, ficava comigo, sob meu poder. Você entendeu? E muitas vezes, tipo assim, ficava com as próprias meninas. Eles ficavam, porque, tipo assim, o parque fechava às 6 horas. Você entendeu? Eu não ia, não estava na cidade, ou seja, já tinha ido embora. Eu não ia correr atrás de ninguém para pegar valores. Isso porque elas eram de extrema confiança. Entendeu? Então sempre ficava ou com elas ou comigo. Entendeu? Provavelmente elas me entregavam no outro dia, às vezes passava 1, 2 dias, porque tipo assim, hoje era dia seu de trabalhar. Aí você trabalhava o dia inteiro, das 7 às 6 da manhã, era folga sua assim. Você entendeu? Aí ficava preparando o texto e passava na outra vez. Só um minuto, só não conferir aqui. O dinheiro arrecadado no parque ficava geralmente em seu poder, mas também com os funcionários da portaria, especialmente quando ele precisava viajar. Isso, mais ou menos assim. O senhor tem alguma ciência, por exemplo, se houve alguma vez algum extravio, ou furto, ou roubo
desse dinheiro? Não questão nunca. Não centavo. Houve alguma interferência do prefeito em relação a esses valores? Ele chegou a pegar o dinheiro antes de depositar na conta da prefeitura, fazer algum uso? Sinceramente, nem ele nem ninguém. Jamais. Usar o dinheiro arrecadado no seu poder. Exatamente. Ô, Luciano, você era gerente do parque e do CTC ou só do parque? Bem, sinceramente, eu olhava o parque, o CTC, o Barilão, a rodoviária e polo esportivo, eu tinha quadrinho de skate e campo de futebol. Então vamos lá. Não era gerente específico, mas eu estava englobado em tudo ali no final da história. Faltava uma luz no cemitério, eu dava luz ao luz. CTC, Rodoviária, Rodoviária, quadro de skate, pista de skate Marilão. E o campo e campo de futebol. que é o atual complexo Lazinho. Ô, Luciano, as arrecadações do CTC, sócio, na época tinha sócio no CTC. Você tinha acesso? Como que era a situação? Como que você fiscalizava a parte financeira do CTC? Eu não era gerente, vamos ser mais claros assim, pra você entender. Estrutural, Entendi. você entendeu? Faltava funcionário do CTC, eu tinha que resolver. Faltava limpeza rodoviária, eu tinha que resolver. Só os pepinos. Agora vamos resumir, na parte de dinheiro, quem cuidava do CTC era a Vera. Sempre, a vida inteira. Você perguntou, Luciano, mas quantos sócios tinha? Você não sabe. Nunca me falaram. É a Vera. Luciano, mas quanto dinheiro é? Luciano, quantas pessoas usou piscina de domingo? Você não sabe. Esquece. A Vera que era dona do CTC. É, tinha a Vera. resumindo, espera. A Vera. Peraí. Mas, tipo assim, não posso falar mal dela também não, porque essas condições que ela tinha, porque, se eu não me engano, acho que ela pagava até funcionário de dinheiro na aula. A sua pasta era violenta. Sua pasta era violenta. É. Mas se você tivesse igual hoje, só o parque. Economia para a prefeitura. Hoje não. Então só Vera. Agora, Você já deve saber. a rodoviária, isso nós já começamos a falar, então vamos terminar. A rodoviária também acho que entrava um dinheirinho pingado lá. Dos guichês, não lembro direito. Como é que Guichê, é. bar. Mas quem cuidava era a Filomena. Lembra da Filomena? Não, a Filomena que ajeitava tudo lá, entendeu? Só que tipo assim, como é que chama que é rapaz bom de serviço, acho que ele até aposentou. Adelso. Adelso, entendeu? Adelso dava um pepino, a coisa mais impossível do mundo era Adelso faltar o 7 férias. Aí o meu telefone comia na arte. Entendeu? Você Cachorro dentro da rodoviária, você entendeu? É a pracinha precisando limpar, você entende? Aí era você. Aquela briga pra voltar aquela garrafa lá, você entende? Aí a gente resolveu isso aí. Até pela ordem, o nosso objeto da CPI, ele é só dentro do parque. Sim, sim, Tá? sim. Fora do parque a gente nem é correto, né, doutor? Sim. É correto a gente perguntar, porque o objeto é determinado. Né? Só no lugar a senhora Filomena. Isso. Eu gostaria de perguntar para o senhor citou em relação à reforma das fontes, né? E tem algumas críticas em relação à reforma por conta do material utilizado, por conta das pedras. Na opinião do senhor, o que se deve ao fato, por exemplo, da reforma ter tido essas imperfeições? Eu não vou falar para você que teve imperfeição, cara, porque você nunca vai conseguir agradar todo mundo, principalmente no público. Mas, por exemplo, pedras quebradas, pedras... Isso é falta de manutenção, meu. Tudo nessa vida você tem que dar manutenção. Você entendeu? Não adianta você colocar lá e achar que vai durar o resto da vida. Vou te dar um exemplo mais fácil. Você pode pegar uma casa novinha. Se você deixar ela fechada, ela vai dar 1000 vezes mais problema que uma casa que está alugada. Porque quem está lá dentro, se der probleminha, está cuidando.
Você entendeu? Agora você imagina um lugar que entra aquele monte de gente todo dia, toda hora. Então a obra, quando foi em si, você pode dizer que era uma obra perfeita. O balneário, sabe qual que era o único problema do balneário que chegou aquela catástrofe lá? Calha entupida. Você entendeu? Calha entupida. Que eu ficava de olho, que os meninos falavam, gente, olha lá. Eu disse, mas isso era a função do corpo. Isso era a função de quem arrendava. Não, mas vem cá, de quem que era o prejuízo se desse B.O. lá? Você entendeu? Então eu pus os meninos à disposição dele. Ele não conseguia cortar a grama lá na frente, a gente dava um jeito, porque ele cuidava do jardinzinho de frente ali. Você entendeu? Então, tudo que eu podia fazer para ajudar ele, a Lígia, o pessoal que estava dentro do parque, porque ali era muito sofrido. Não entrava. Você imagina você pagar, tipo assim, no caso deles ali, eles ainda pagavam 8, se não me engano, entendeu? Que era o acerto deles com a prefeitura. Mas você imagina você cuidar daquele lugar sem movimento, que estava começando a voltar, o trem estava começando a embalar. O parque ficou abandonado há muitos anos, antes dessa começo de reforma. Em relação às perguntas que eu tinha para fazer ao senhor, são essas. Eu não tenho nenhuma pergunta. Se algum outro vereador queira fazer pergunta, eu já me dou por satisfeito. Quer fazer alguma pergunta, ou senhor? Quer fazer uma pergunta? Agradecer a presença. Ô, Luciano, hoje, o que você fala hoje, você falando do Parque das Águas hoje? O que você vê o Parque das Águas nosso hoje? Quero que você fale assim, você como foi gestor do Parque das Águas, você vê o nosso Parque das Águas hoje. Cara, eu sou suspeito de querer criticar, cara, eu não vou fazer isso não, entendeu? Eu acho que no todo, se você pegar no todo, cara, a situação tá crítica. Vamos falar só do parque. Entendeu? Bastante difícil, não sei. Eu moro no segundo melhor ponto turístico da cidade, se não for o melhor, tá? Porque se você for mês de maio, de junho, no Piripau, se não subir de 150, 200 carros lá, eu mudo de nome, todo domingo, tá? Não tem estrada. Você entendeu? Pra mim, eu fiquei 2 semanas sem chegar na minha casa. Para mim chegar na minha casa, foi preciso eu ganhar a pedra lá em São Tomé das Letras, Detrito, com minha amizade com o Chupetão da minha esposa. Ele foi lá buscar pra gente o caminhão herdado da outra administração, pra gente conseguir ter acesso. Aí deu outro problema na estrada, nós juntamos 20 ônibus e 7 tratores. Senão a gente não conseguia chegar em casa. Agora, é só se ir hoje lá no Piripau pra você prestar essa atenção. Agora ele falou assim, você quer que arrume o Piripau porque você mora lá. Porque eu vi, quando eu era gestor do parque, eu vi o foco de turismo em Campo Queiro. Não adianta inventar a moda, era o Piripau e o parque. Então é um lugar que você tinha que cuidar. O Piripau é particular, não interessa, a estrada é pública. Então se você não quer cuidar do turista, então você cuida do produtor que tem lá, que gera uma renda de emprego. Mas esse é o mínimo que a administração tem que fazer. É o mínimo que a gente pede. Você entendeu? Não estou aqui para criticar, para julgar ninguém. Não, mas tipo assim, é coisa assim que eu acho muito fácil, porque a partir do momento que você tem um caminhão bom, uma patroa nova, reta escavadeira boa, não dá para resolver? É muito pouco, gente. O funcionário que conduz a patroa, não adianta querer poder defender ele, é um cara bem mandado. Você entendeu? Agora, tipo o parque, os funcionários dos parques são todos excelentes. Eu só tive problema com um funcionário lá que eu não vou citar não, foi no comecinho, você entendeu? Ele fingia que ia trabalhar e não ia. Eu fiquei sabendo que o banco dos terceiros, no final das contas, a gente conseguiu tirar ele lá e ele até saiu da prefeitura e nunca mais voltou. Você entendeu? Mas nem vou falar pra você que era ruim pessoa, era sem juízo. Agora o resto dos funcionários são excelentes funcionários. Dá para manter aquele brilho, tudo pegado, tudo boa de serviço. Desde os meninos da portaria, o pessoal de limpeza, tudo. Agora a obra, igual eu estou te falando, cara, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Agora que realmente foi um pecado que aconteceu com o balneário, foi o casarão ter pegado fogo, acabou que estava pronto. Suponhamos que faltou lá 2% da obra. Tinha quadra. Como é que está a situação da quadra de bote? Hoje eu nem sei. Você entendeu? Legal, então é assim, cara. A pessoa que chega de fora, chega lá e vê que toma Agora, a garrafa que sai, aquela garrafa tá lá. Você não viu o vídeo seu da garrafa? Você sabe como é que aquela garrafa foi adquirida? Você não sabe? Quer que eu te conte a história? Aquela garrafa foi um presente do senhor que chamava Toninho Cesarano, acho que até botaram o nome dele na fonte agora, se não me engano.
entendeu? Através da Mônica, filha da dona Liette, filha do Zé Márcio Ribeiro, você entendeu? Ela tinha muito contato com o senhor, botou o senhor em contato comigo, ganhou aquela garrafa, se eu não me engano, custou 12 mil reais, isso lá em 94, em 2014, ela custou 12 mil reais, entendeu? E nós ganhamos aquela garrafa. Aí foi, chegamos lá na fonte, tá destruído, tá destruído, tá destruído. Eu chamei o Paulista, que é uma das melhores pessoas que tem aqui a prefeitura para mim, disparado, você entendeu? Chamei o Paulista foi lá, só olhou a parte lá, não, tá tudo perfeitinho. Vedamos aquela fonte em volta, que era uma gracinha, ajeitou, sem a prefeitura gastar R$1. Eu disse, a prefeitura não gastou R$1, foi tudo contado. Colocamos a garrafa lá de tudo. Aí tira e joga lá, tudo. Entendeu? Aí você fala, agora a garrafa é o de menos. Você lembra da estrutura que estava a garrafa? Destruído tudo. Eu não tenho nada disso, não sou administrador, mas é uma coisa que eu jamais faria. Eu faria a fonte em outro lugar, não estou aqui para criticar ninguém, você entendeu? Bem mesmo, a fonte é bonita, né? Mas eu faria em outro lugar. Você vai desmanchar o que está pronto. Você entendeu? Não sei, né? Posso ter até errado. Mas eu já estou falando como cidadão, tá? Entendeu? Eu falo porque eu participei daquilo ali, eu vi, então eu faria isso. Luciano, uma outra pergunta. Na época sua, por exemplo, dava no final de semana, acabava com copo descartável, papel higiênico. Como você fazia? Você utilizava, você comprava, você se virava nos 30, o que você fazia? O Cleito, eu vou falar a verdade pra você, nunca deixava acabar, é muito difícil, você entendeu? Porque no comecinho, quando eu entrei lá, as meninas tinham que comprar. Você entendeu? Pegava o dinheiro da portaria, comprava, elas mostravam a notinha pra mim. Certo, com notas. Você entendeu? Tudo certinho, tudo bonitinho. E tinha lá. Só que aí, um belo dia, eu falei assim, eu fui na prefeitura fazer não sei o quê. Aí eu entrei dentro da prefeitura, eu tinha muita amizade com a Analisa, com o pessoal ali, às vezes chegava ali para pegar material para nylon, faquinha para roçadeira. Aí eu olho lá, tinha uma dispensa da prefeitura, né? Onde faz é péssimo, mas onde ficava a parte de alimentação. Você entendeu? Aí o pessoal lá do setor de compras começou a me passar. Você entendeu? Aí o que acontece? Para não ter esse problema de ter que comprar por lá, então eu começava a pegar copo, papel higiênico, sinceramente até pó de café eu pegava para as meninas, porque todo mundo tomava café aqui embaixo, e as meninas queixavam lá embaixo, pô, não tem nenhum café para nós. Eu falei assim, não gente, vamos fazer o seguinte, eu consigo o pó para vocês, o açúcar, vocês fazem em casa, porque a gente não tinha cozinha, não tinha nada lá. Você entendeu? Aonde que é a cozinha hoje, porque aonde que montou o escritório do parque, a secretaria ali, que eles montaram depois, ali era para ser o escritório do gerente. Você entendeu? Só que eu, na verdade, eu nunca me preocupei com aquilo, eu deixava aquelas lojinhas ali na frente que eram um atrativo do parque ali. E aquela senhorinha ali ajudava demais a portaria ali, em questão de jardim, Nossa, a mãe José cansou de comprar flor de dinheiro dela, tudo de rosa e tal, colocar ali, entendeu? Então, tipo assim, eu nunca pensei em querer tirar aquilo ali. Só que depois que foi feito lá embaixo, ficou reformadinho lá, e, tipo assim, né? Eu ainda enrolar o máximo para deixar elas ali, você quer saber a verdade, né? Entendeu? Aí elas passaram lá para baixo e aí foi feita ali a secretaria ali pro gerente e passou, e atrás passou até a cozinha, onde que era a minha sala, entendeu? Mas era tipo assim, até pó de café, açúcar, a prefeitura me cedia. Entendeu? Então, no começo, você fazia, usava, depois parou. Mais alguma coisa? Só uma última pergunta, até disse que não ia perguntar, mas aqui me lembrei que precisava perguntar para o senhor. Em relação às lojinhas do parque, como é que funcionava a arrecadação? Eles pagavam direto à prefeitura, pagavam para o senhor? Bom, tudo que era pagamento ali era direto à prefeitura. O senhor tem ciência de alguma inadimplência? Não, da minha época não. Certo. Entendeu? Porque eu não tinha acesso a essa parte e nem ficava cobrando, ninguém. Entendeu? Porque ninguém passava, o Luciano, o João não pagou, o fulano não pagou. Você entendeu? A única pessoa que realmente me prestava conta era o Gustavo. Você entendeu? Porque ele queria, porque eu também não podia. Tá? Mas primeiro ele ia lá, pagava, você entendeu? E prestava parte. Ele queria mostrar para mim que estava pagando aluguel, apesar que época de férias, o parque estava começando a bombar. A verdade é essa. Dia de domingo ali dava, pra você ter uma ideia, você pergunta para mim de valor, ela dava média durante o dia de semana 150, 180, 130 reais. Domingo dava um dinheirinho, dava uns 500, 600, você entendeu? Então já tinha um movimento, aí você faz essa conta aí 25 centavos, não é? Quantas pessoas que não entravam lá?
Então estava começando a fluir. Então já tudo para dar certo. Só um minuto. O único que ele prestava contas era o senhor Gustavo, administrador do balneário, com vontade própria. Isso. Eu entendi. Porque na verdade ele não tinha que prestar conta para mim, ele tinha que prestar conta para a prefeitura. Você entendeu? Eu tinha que prestar conta para a prefeitura. Entende? Então ele lá, ele emitia a guia, igual eu fazia. Acho que todo mundo foi instruído assim, eu peguei o bonde entrando. Você entendeu? Então ele ia lá, emitia a guia e depositava. Então, mas ele prestava a prefeitura formalmente e para você informalmente, é isso? Isso. Muito correto. Certinho? Da minha parte está ok, eu quero agradecer a presença do senhor, as informações que o senhor passou são importantes para a nossa apuração, para tudo que a gente está levantando, como o senhor disse, como a gente disse. Estamos ouvindo vários gestores para poder entender qual é o panorama e quais são as responsabilidades de cada um deles na condução e na gestão do Parque das Águas. Então, da minha parte, eu estou satisfeito e só quero agradecer. Eu também quero te agradecer, Luciano, por ter atendido o nosso pedido, estar aqui nos ajudando, voltando a gente ter algumas informações. É um processo longo esse processo nosso aqui, você deve ter conhecimento já. Se precisar de alguma informação, tenho certeza que você está aí à disposição nossa. Lógico. Se puder ajudar. Então eu te agradeço, você, Pereira. O que é que eu vou fazer, Juan? Então eu te agradeço, Luciano, e finalizar, fazer a leitura da ata e você assinar. Tá bem? Obrigado? Valeu. Eu vou fazer a leitura e qualquer incorreção, você fala, não foi isso, a gente Aí, ó,